E o primeiro set, hein? Vamos lá, Vitão. Pós-jogo do que foi a vitória do Unilife Maringá por 3-1 em cima do Sesc Flamengo. Que vitória importantíssima do Unilife Maringá, Vitão. Pra quem tava duvidando, pra quem viu aquele jogo com Osasco, ficou com medo do que viu, hoje foi pra convencer o torcedor de que sim, o Maringá pode e vai disputar os playoffs. Vai disputar pra chegar nessa vaga. E hoje o Unilife fez a melhor partida da temporada, venceu por 25-12 o último set do Flamengo, fechando a vitória por 3-1. E Vitão, vamos começar então falando do primeiro set. Com certeza, porque já que o Pozão falou o resultado do último set, não se enganem, e você que acabou de chegar, imagine que o jogo inteiro foi o Maringá tão superior assim, porque não foi nada disso. Caso você queira pesquisar aí, todos os sets, a diferença entre os pontos foi menos de 3 ou 4. Então, sempre ali 27-25, 25-23. Um jogo pegado demais. Mostra a força do do Flamengo. Mas principalmente a força do Unilife Maringá, que estava prometendo muito. Óbvio que o Pozão falou é verdade. A gente escorregou no primeiro jogo. Infelizmente, foi o jogo dentro de casa e a gente acabou desanimando alguns torcedores. Esperamos que isso não os façam fugir da nossa responsabilidade de comparecer ao Chico Neto e apoiar o time da cidade. Mas o time da Unilife foi lá, deu a volta por cima e no jogo de hoje mostrou o seu cartão postal e falou: olha, estamos aqui e vamos buscar este playoff. Porque o primeiro set foi pegado demais, ponto lá em cá, toda hora era 1 ou 2 pontos só de vantagem para quaisquer que sejam as equipes. Mesmo com o Maringá chegando aos 25 primeiro, o Flamengo conseguiu empatar e ainda passou na frente. Exato, foi um primeiro set muito emocionante, principalmente na sua reta final, onde o Maringá teve a chance de fechar o set, mas o Flamengo chegou a virar, a levar aquela disputa a 2, a levar para quem abrisse 2 de vantagem. E sorte nossa é que dessa vez a gente conseguiu novamente virar o placar. Muita competência também do nosso time, soube trabalhar muito bem os erros que foi tendo ao longo do set, conseguimos corrigir, principalmente diante de um bloqueio muito forte do time do Flamengo. Desde o primeiro set o bloqueio deles muito forte, a gente teve que aprender a lidar com isso e nesse primeiro set a gente já começou a encarar esse desafio. O primeiro set ficou 27-25 para o Unilife Maringá, ganhamos uma força muito grande e encaminhamos o segundo set com bastante moral. E já dando início ao segundo set, saímos na frente no segundo set, na frente da pontuação, né, Vitão? Exatamente. O segundo set foi quase um reflexo daquele que foi o primeiro. Porque a gente deixou de pontuar também, Pozão, que no primeiro set o Flamengo já vinha muito forte em bloqueios. E era o único fundamento que o Maringá vinha pecando. Então, assim, fizeram muito ponto de bloqueio, o Maringá não conseguia ter tanta efetividade nessa mesma vertente, mas porém acabou saindo com o set Pro. Daí chegou no segundo set, o Flamengo continuou bloqueando muito o Maringá, que conseguia atacar, mas na hora daquela última bola de realmente jogar no chão, aí aparecia aquele paredão vermelho e preto, a gente se complicou um pouco. Ficamos atrás do placar um pouco demais em comparação com o primeiro set, mas mesmo assim fomos ao trancos e barrancos acompanhando o Flamengo até chegar nos 25. Quem chegou nos 25 primeiro foi o Flamengo, não conseguimos empatar e assim terminou. O Flamengo foi um pouquinho superior, mas assim, muita pouca coisa. Exato, então o Maringá estava na frente, bobeou nesse final e acabou perdendo o set. Mas assim, estivemos muito próximos de vencer esse jogo por 3-0, essa que é a verdade. Com certeza. Então, vale pontuar que mesmo o set que a gente perdeu, não foi igual o Flamengo perdeu o terceiro set, por exemplo. Foi um set totalmente disputadíssimo. E aí, Vitão, a gente vai pro terceiro set, onde o Maringá consegue novamente passar à frente do placar. E vale lembrar também dos bloqueios que a gente começou a explorar melhor nesse set. A gente teve muito esse marco. Um tempo técnico pedido pelo nosso técnico, o Aldori Júnior, onde ele claramente falou, a gente conseguiu ouvir, em saber jogar essa bola de toque para explorar o bloqueio. E as nossas meninas conseguiram fazer isso muito bem, a Natália fez isso muito bem. E a gente conseguiu fechar esse set aí bem demais, 2-1 para encaminhar a vitória. E cara, o quarto set, aliás, então,
foi festa, abraço e alegria pro torcedor maringaense. Ô, Pozão, e enquanto você busca a classificação para mostrar aqui pro nosso chat, que estão pedindo, só para reiterar um pouquinho do terceiro set, onde o Maringá abriu 2-1, cara, eu senti muito mais a presença do nosso técnico, do Aldori, falando com as jogadoras. Porque contra o jogo do Osasco, mesmo ele tentando ainda empurrar o time para cima, não senti tanta efetividade assim. Só que contra o Flamengo, a gente podendo ouvir aqui e tendo essa oportunidade de ouvir o que ele falava, deu para ver que as instruções foram dadas muito claramente, que as jogadoras receberam de forma muito efetiva e conseguiram aplicar rapidamente em quadra. Ou seja, o Aldori falou: olha, elas estão bloqueando demais, então a gente tem que saber a hora de forçar, a hora de saber trabalhar e a hora, é claro, de saber explorar esse bloqueio, explorar um saque, e é isso que as nossas meninas começou a fazer muito mais frequentemente. E daí começou a surgir aquela bola que pegava no bloqueio e ia para fora, ou que a gente realmente explorava por cima, triscava nas pontas dos dedos do rubro-negros e daí também ia para fora. Ou a gente até arriscou pipes e chinas que também funcionaram muito bem. A Andressa tem que melhorar um pouquinho nessa china, mas conseguiu fazer outras, então tá super de parabéns. E nisso o segundo set foi fechado. E daí o Maringá consegue abrir uma vantagem no terceiro set e a gente explica. Quando uma vantagem abre, é muito difícil de pegar. O Flamengo conseguiu fazer isso uma vez no jogo no segundo set, que a gente estava com 4 pontos de vantagem, eles foram e buscaram essa vantagem para encostar na gente, e nesse terceiro set a gente abriu a vantagem de novo, só que daí o Flamengo não foi tão efetivo, o Bernardinho eu acho que foi para as cucuia, pediu para arriscar mesmo, arriscaram demais e daí foi festa. E aí foi festa do Maringá, que nesse quarto set, Vitão, apenas brilhou e não teve nenhum perigo da gente perder esse set. Nenhum perigo mesmo. Não, foi bem nenhum. tranquilo. Não, teve hora que tava, se eu não me engano, 20-11, 20-8, Exato. então realmente foi... Então, antes da gente mostrar a classificação, acho que vale a pena a gente falar dos destaques do jogo. Com certeza. Né? Então, a garota da partida foi a Natália do Maringá, que recebeu o prêmio da Confederação de Vôlei, do prêmio Viva Vôlei. Então, a Natália, a maior pontuadora da partida, nossa queridíssima camisa número 2, vem jogando muito e jogou muito bem nesse jogo, Vitão. Claramente merecido esse prêmio. E que bom que mesmo com a Gabriela machucada, a gente tem jogadoras que buscam esse protagonismo em quadra. Exato. Então a Natália buscou demais. Ela fazia ponto de pipe, fazia ponto de bloqueio, cara, realmente até de saque fez de ace. Então a Natália jogou muito, merecidíssimo o prêmio Viva Vôlei. Foi a nossa coringa na partida de hoje. Cara, eu vou até destacar também a Andressa, que eu achei ela muito boa, só que principalmente a nossa líbero. Claro, a nossa líbero jogou demais, a Paulina. A Paulina salvou o Maringá, Jogou porque demais. A gente teve muita dificuldade na recepção nos ataques contra o Osasco. E agora no jogo de hoje parece que aprendeu assim de um jeito inimaginável. Tava anulando essas diagonais do time do Flamengo e salvando aquelas bolas que quase ralam no chão, só bota a mão para ir para cima. Então realmente Paulina, outro destaque aí do Maringá. Eu acho que Posso ambas... destacar mais uma? Com certeza. Quem merece muito, Vitão, a Ariane. Também. Jogou muito no jogo de hoje. Ela foi muito importante nos saques, foi dificultando demais a vida das flamenguistas, e também nos ataques ela surpreende demais com aquela canhotinha dela. Nossa, demais. E eu vou até destacar uma jogadora do Flamengo, que Lorena. Não tem como não falar, Não então. tem como falar. Lorena, camisa número 7, central, que fez o que quis por um set inteiro contra o Maringá. Cara, eu acho que ela fez o país inteiro da China, né? Fez o estado esse inteiro. Impressionante. Pô, era bizarro a facilidade que ela tinha pra fazer essa jogada. Conseguiu, se eu não me engano, 7 pontos só de China em cima do Maringá. Então, parabéns aí pra Lorena, uma baita jogadora. Assim, a gente é torcedor clubista, óbvio, só que a gente tem que sempre torcer pela exploração do vôlei no Brasil. Então, óbvio que a gente vai torcer muito para Maringá. Apitou o apito final. Então, a gente sempre vai reiterar aqui que estamos torcendo para todos os jogadores, que sempre o vôlei seja um esporte cada vez mais cultivado aí, principalmente na nossa cidade, que já foi berço do vôlei nacional. Então, daí a Meg, só então, para te passar a palavra, Pozão, a Meg perguntando como nós dois nos chamamos. Ah, verdade. Então, nos apresentar aqui, meu nome é Vitor Hugo e você?
O Gabriel Posa, né? Gabriel Posa. A gente acaba se chamando de Vitão e Pozão pela emoção, para ser mais rápido. Mas é isso. Vale lembrar que esse canal aqui não é nosso... Não é nossa fonte de renda, não é nosso único trabalho. A gente acaba, infelizmente, tratando em questão de tempo apenas como um hobby, mas fazendo sempre com muita emoção. Então, quando a Meg aparece, quando Exato. o próprio Sérgio aparece, ou o Bueno, pessoas novas assim, comentando da gente, é sempre muito bem-vindo, sempre muito bom e gratificante. E Pozão, a classificação agora. Perfeito, Vitão. Vou mostrar para finalizar a classificação da Superliga Feminina até então. A gente teve já alguns jogos acontecendo nessa segunda rodada. O do Maringá foi um deles. Então a gente vai mostrar para vocês aqui ao vivo e 100% atualizado como é que tá a classificação, Vitão. Tá atualizadinho? Tá atualizadinho, Que bonitinho. coisa linda. Coisa linda. Só vou ajeitar aqui, Vitão. Então vai ajeitando aí. Então, enquanto o Pozão... Ih, já ajeitou já. Vamos lá, Vitão. Top demais. Então, em primeiro, a gente tem o Praia, que venceu as 2 partidas com 6 pontos. Favorito e próximo desafio do Maringá. Exatamente. Aí a gente tem o SESI Vôlei Bauru. Depois a gente tem o Gerdau Minas. O Osasco, que venceu o Flamengo, mas ainda tem... esses 2 primeiros já fizeram 2 jogos, vale lembrar, né? Aqui o Gerdau Minas com um jogo e 3 pontos. O Osasco com um jogo e 3 pontos. Fluminense com um jogo e 3 pontos. O Sesc Flamengo com 2 jogos e 3 pontos. Venceu o primeiro do Brasília e perdeu para o Maringá agora. E o Maringá aqui em 7º lugar com 2 jogos e 3 pontos. A gente ainda tem, para jogar na rodada que está abaixo do Maringá, os times que perderam na primeira rodada e que podem vencer também e se igualar ao Maringá. Mas por enquanto, Vitão, estamos dentro da zona de classificação. Estamos em 7º lugar. Isso que importa, a gente ficar se mantendo ali. É importante demais. Exatamente. É ficar entre os 8, né? Porque depois disso não importa primeiro, segundo, terceiro. Obviamente que provavelmente os 8 serão depois chaveados por ordem de classificação, mas o importante é ficar entre os 8 primeiros, né, Pozão? Exatamente, Vitão. E assim, próximo desafio em Minas. Se você é de Maringá, compareça ao ginásio Chico Neto. Estaremos lá na nossa cabininha narrando. Se Deus quiser, se tudo der certo, estaremos lá sim acompanhando o Maringá. E eu acho que é isso, Pozão. Fechou. Uma vitória com V maiúsculo para Exatamente. Unilife Maringá. As meninas agora vão descansar porque já vai ter jogo daqui a pouco. Exatamente. E nós estaremos lá, Vitão. Próximo jogo, dia 2, feriado de finados. Você acompanha na Rádio Maringá Esportes às 6h30 da tarde. Unilife Maringá contra a Praia Clube. Gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por ter ficado até agora aqui na live com a gente. Muito obrigado a você que chegou agora. E até a próxima, né, Vitão? Até a próxima. Fique ligado no canal. Tamo junto. Abraço.